E aí galera, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês, hoje para dar seguimento aí ao estudo do magnetismo, mais precisamente agora passando para o estudo do eletromagnetismo. Aqui nós vamos passar a estudar a relação que existe, ou a interação entre as cargas elétricas e o campo magnético. E quando eu falo em interação entre cargas elétricas e campo magnético, eu estou já, de certa forma, abordando um conceito chamado de força magnética. Primeiro, eu gostaria de chamar muita atenção aqui à definição, a forma como é colocada para a gente a força magnética. Observe que na definição que eu coloquei no quadro não aparece a força magnética sempre atua sobre uma carga quando ela está em um campo magnético. Não. Na definição, eu gostaria de destacar uma palavrinha aqui muito importante. Essa palavrinha aqui. Então, eu digo basicamente que quando uma carga elétrica entra em um campo magnético, ela pode sofrer a ação desse campo, ela pode sofrer a ação da força magnética. Não é uma certeza, é uma possibilidade, já que isso vai depender de outros fatores, além simplesmente da existência da carga e da existência do campo. Que outros fatores são esses, professor, que vão influenciar na existência ou não dessa força magnética? Esses outros fatores seriam a posição relativa entre o vetor indução magnética e o vetor velocidade, basicamente o ângulo entre eles. A própria velocidade da carga, certo, influenciaria na existência ou não dessa força magnética. De forma que, se eu tenho aqui uma carga elétrica Q se movendo com a velocidade V, em um local onde existe um campo magnético B, havendo entre o V e o B um ângulo θ, eu posso dizer que a força magnética que atua sobre essa carga seria igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Desse jeitinho aqui. Tem até frasezinha para lembrar da fórmula, A força magnética é quero ver o Brasil sendo θ. Olha aí, Já foi, professor, faz de conta que é outro esporte, E não é θ, é tetra, Mas aqui fica o θ mesmo, só para ficar bonitinho. Então, determinar a força magnética não é difícil, é uma formulazinha simples. Apenas multiplicações que você vai ter que fazer, nada demais, Posso até chegar aqui, vamos colocar uma legendazinha, vamos, ver o que cada um significa. Não precisa, professor, mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, até porque a gente vai perceber uma coisa. Quando você estuda força magnética, calcular o valor da força é só um dos passos, é só uma das coisas que você tem que fazer. Existem outros aspectos que têm que ser determinados aqui, que são extremamente importantes e geralmente é o que o pessoal sente mais dificuldade. Não estou entendendo. Ora, veja o seguinte. Quando eu falo de força, eu estou falando de um vetor. Certo? Estou falando de um vetor. Se eu estou determinando um vetor, além do valor numérico, além do módulo, ele tem a direção e o sentido dele. Eu tenho que determinar essa direção e esse sentido. Qual é a grande dificuldade? Ou o que é que o pessoal pena mais em eletromagnetismo? Praticamente todas as outras partes da física que você estuda, quando você faz o estudo em duas dimensões, em um plano, é suficiente para você fazer a análise completa. O plano é suficiente para você fazer a análise completa. Quando você está passando para o estudo do eletromagnetismo,
O plano não é mais suficiente, eu preciso do espaço. Eu preciso das 3 dimensões. Então, é uma coisa que nós vamos ter que nos habituar a utilizar aqui, são as 3 dimensões. Eu vou colocar aqui dessa forma. O x e o y, que você já está acostumado a utilizar. E agora o z. Abscissa, ordenada, cota. Imagine isso daqui como um cantinho de uma sala. Esse z ele não está inclinado. Esse z está apontando para vocês que estão assistindo esse vídeo agora. O cantinho da sala, ó, aqui, ó, das linhas da parede, que vai para o lado, a linha que vai para cima e a linha que vai para o comprimento da sala. São as 3 dimensões. Eu preciso que você consiga ter essa perspectiva 3D, para que você veja as 3 dimensões, para que você veja o x, o y e o z, e para que você possa desenhar os vetores nessas 3 dimensões. Então eu percebo o seguinte, é algo simples. Se eu pedir para você desenhar vetores na dimensão x, eu creio que ninguém vai ter dificuldade alguma em desenhar um vetor na dimensão x. Por quê? Quais são as possibilidades? De acordo com essa figura que eu fiz em cima, seria desenhar um vetor para a direita ou desenhar um vetor para a esquerda. Bom, eu creio que essas 2 figuras aí, todo mundo faria com facilidade, né? Está aqui um vetor para a direita, está aqui um vetor para a esquerda. Simples, fácil? Professor, isso aí não tem novidade nenhuma, eu já trabalho com isso há muito tempo. Show! Se eu pedisse a você para desenhar um vetor na dimensão y, de acordo com essa figura que está aqui em cima, também haveria apenas 2 possibilidades, que seria desenhar um vetor para cima ou desenhar um vetor para baixo. E você novamente me diria, professor, dificuldade alguma em fazer isso. Maravilhoso! Está aqui o vetor para cima, está aqui o vetor para baixo. Fácil demais. Agora, quando eu peço a você para desenhar um vetor na dimensão z, o que é que vai acontecer, gente? Para eu desenhar esse vetor na dimensão z. Ora, vamos dizer que a tampinha do pincel é a ponta do vetor. Ou ele vai estar assim, ó, apontando para fora do quadro, ou ele vai estar assim, apontando para dentro do quadro. Então eu posso dizer que os vetores aqui podem estar entrando no plano ou saindo do plano. Como é que eu faria essa representação então? Um vetor entrando no plano, o vetor saindo do plano. Olha, essa representação é bem simples de ser feita. Está aqui o meu vetor entrando no plano. Ó. Aí você me diria, professor, mas isso aí não é um vetor. Isso é um X dentro da bolinha, é o símbolo dos X-Men, olha aí. Não, isso é um vetor, isso é uma seta. Ela está apontando para dentro do quadro. Você diz assim, isso é uma seta? Imagine como se fosse uma flecha e você está vendo apenas o fundo da flecha, ela indo embora. Quando você vê esse símbolozinho, você não vai estar olhando para uma letra X. Isso é um vetor que vai entrar no plano. Que plano é esse? O plano que você estiver utilizando. O meu plano aqui é o quadro. O seu plano é o seu caderno. O seu plano é a tela do seu computador. É a sua folha de prova e por aí vai. Certo? E como é que seria o vetor saindo do plano? Ora, se aqui eu estou vendo só o fundo da flecha, indo lá para dentro do quadro, agora eu estou vendo a ponta da flecha saindo do quadro. Então o vetor saindo do plano seria uma bolinha. Só a pontinha da flecha, ó, vindo na sua direção e no seu sentido. Certo?
Isso daqui é essencial para que a gente consiga trabalhar com o eletromagnetismo, que você conheça essa simbologia para que você não fique perdido. Porque, como eu falei, determinar o valor da força magnética é apenas o primeiro passo. Eu preciso determinar a direção e o sentido. E é aí que o bicho pega. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero aqui que você represente vetorialmente a força magnética. Pronto. Represente vetorialmente a força magnética. Vixe, professor. O que é que eu vou ter que fazer então? Vamos lá. Eu vou fazer a figura inicial. Vamos botar aqui uma carga positiva. Vamos começar a trabalhar só com cargas positivas, porque é o padrão. Eu vou colocar ela se movendo aqui para a direita. E um campo magnético aqui, ó, desse jeito. Atuando sobre ela. Um X. Pronto. Aí eu tenho que fazer uma seta mostrando para onde está atuando a força magnética. Ué, e como é que eu vou fazer isso? Pronto. É agora que entra uma das regras mais... não sei se a palavra é essa, mas mais odiadas da física, né? Chamada de regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? Tem duas formas de você fazer essa regra. Uma é chamada de regra do tapa, que é feita com a mão aberta, onde o seu polegar representa a velocidade da carga e esses 4 dedos representam o campo magnético. A força magnética sairia da palma da mão como se você estivesse dando um tapa numa pessoa. Mas como que neste canal nós somos contra a violência, não é verdade? Então você vai fazer o quê? Você vai adaptar, né? YouTube, ó, não desmonetiza o vídeo, não é ofensivo, entendeu? Você vai posicionar os seus dedos dessa forma aqui, ó. Ó, tá vendo a posição dos dedos como é? Vem aqui, ó. Vamos lá, aproxima. Dá um close aqui, ó. Pronto. Essa é a posição dos dedos. Professor, eu não vou me lembrar dessa posição dos dedos, não. Pronto. Eu batizei essa posição dos dedos aqui de cotoco sniper, né? Por que é o cotoco sniper? Porque vamos dizer que você quer dar um cotoco para uma pessoa que está no meio de uma multidão. Se você só fizer o cotoco assim, ó, vai para muita gente, pode ser que atinja a pessoa errada. Aí você vai, ó, do jeito que está o cotoco, você aponta para quem é, ó. Pum. Aí, ó, a posição da regra da mão direita, ó, o cotoco sniper. Então, cada um desses dedos aqui que você representou aqui nessa posição vai estar representando um dos vetores. E aí basta que você posicione a mão de acordo com o que a questão tiver fornecido para você. Tá, mas quem é quem aqui, professor? Polegar, velocidade. Indicador, campo magnético. Cotoco, força magnética. Eu vou me esquecer. Não vai não, que eu vou botar bem aqui. Como é que você vai se esquecer se eu vou escrever aqui, ó? Velocidade é o seu polegar. Campo magnético é o seu dedo indicador. Força magnética é o seu dedo do cotoco. Pronto. Tá aí. Professor, o nome não é esse, mas vai ficar cotoco mesmo. Entendeu? Então, vamos ver nessa figura como é que vai ficar. Olha aí. O V está apontando para a direita. Isso quer dizer que eu tenho que para a direita. Só um momento. Então, o V está apontando para a direita. Isso quer dizer que eu tenho que colocar o meu polegar para a direita. Tá aqui, polegar para a direita. Confere, confere, beleza. Não tem como errar, gente. Só é você deixar o dedo apontando para o mesmo lado que o vetor está apontando aqui. Ok? Velocidade para a direita.
polegar para a direita. Aí eu tenho o que aqui? O campo entrando no quadro. O campo é esse dedo aqui, ó. Então eu vou manter o meu polegar para a direita e vou apontar esse dedo para o quadro, ó. Mantendo o polegar para a direita, apontando o indicador para o quadro. Olha para onde foi que o dedo do cotoco ficou? Para cima. Então isso indica para mim que a força magnética que atua nessa carga é para cima. Então outra dica que pode ajudar bastante é o seguinte: nós temos 3 eixos, x, y e z, e 3 vetores. Cada vetor vai estar em um dos eixos. Então, por exemplo, se o v estava no eixo x e o b estava no eixo z, o f com certeza está no eixo y. Maravilha? Professor, não entendi direito. Vamos lá, vamos colocar outra situação. Carga positiva. Vou colocar a velocidade para baixo. Vou colocar o campo magnético dessa forma. Como é que vai ficar agora? Vamos lá, obedece à figura. Velocidade para baixo. Quem é a velocidade? É o polegar. Então, o polegar para baixo. Campo saindo do quadro. Então, agora eu tenho que colocar esse meu dedo apontando para fora do quadro, ó. Vamos conferir se está ok com a figura, ó. Velocidade para baixo. Campo apontando para fora do quadro. Para onde é que a força está? Para a esquerda. Ah, agora está ficando mais claro as coisas, hein? Muito fácil isso aqui, gente. Muito fácil mesmo. Professor, eu quero ver mais um. Quer ver mais um? Então vai lá, ó. Pega esse daqui. Vamos dar uma mudadazinha aqui nas coisas. Agora esse aqui é o B. E esse aqui é o V. Olha aí o que foi que eu fiz agora, ó. Botei o campo para a esquerda e a velocidade está entrando no quadro. Então isso quer dizer que eu vou ter que apontar o meu polegar para o quadro. Olha aí. Polegar apontando para o quadro. E o dedo indicador para a esquerda. Olha aí como é que ficou minha mão. Para onde é que está a força? Está para cima. Dessa forma aqui. Legal, acho que eu estou começando a pegar o jeito, professor. Mas é desse jeito mesmo, a gente vai devagarzinho até todo mundo tá sabendo fazer isso aqui, ó, de cabeça já, sem nem usar os dedos. Olha aí, se eu fizesse essa figurinha aí, bonitinha, como é que ia ficar? Isso aí complicou. Não, complicou não, ó. V, velocidade está para a direita e o campo está para cima, ó. Velocidade para a direita, campo para cima. Como é que o dedo do cotoco ficou, ó? Ele está apontando para fora do quadro, professor. Então, se ele está apontando para fora do quadro, como é que eu desenho? Desenho uma bolinha. Desse jeito aqui. Certo? Maravilha. Pronto. Segue essa regrazinha aí, cara, que é sucesso. Não tem como você errar. Agora, alguém pode fazer uma observação. O senhor está usando só cargas positivas. Por que só cargas positivas? Dá para usar negativa? Dá. Só que aí tem uma observação a fazer. Para cargas negativas, a força magnética fica com sentido oposto. Então você faz a regra da mão direita normal. Só que se a carga for negativa, você vai colocar a força magnética oposta
do que seria se a carga fosse positiva. Tipo, eu vou colocar a letra E igual à letra A. Igualzinho. Só que com uma carga negativa. Quando eu fiz a letra A, quando eu fiz a regra da mão direita na letra A, a força ficou para onde? Para cima, não foi? Então quer dizer que se agora eu fizer com carga negativa, vai ficar para baixo. Pronto. Então, ó, a regra é a mesma. Ó. Velocidade para a direita, campo entrando no quadro. Deu que a força é para cima. Mas como se trata de uma carga negativa, você coloca o contrário, você coloca para baixo. Se eu colocasse a letra F igual à letra C, porém com carga negativa. Ó, colocar igualzinho à letra C, porém com carga negativa. A letra C com carga positiva deu para cima. A letra F com carga negativa deu para baixo. Se eu colocasse a letra G igual à letra D com carga negativa, ora, a letra D deu uma força saindo do quadro, com carga positiva. Então, com carga negativa, vai dar uma força entrando no quadro. Desse jeitinho aqui. Beleza? Isso, inclusive, é usado em muitas questões teóricas, né? Porque ele coloca partículas sendo lançadas em um campo magnético e coloca um próton, sei lá, um próton não, bora botar um positron, que é positivo só que com massa de elétron. Um positron e um elétron, você sabe que eles vão para lados diferentes. Por quê? Porque se a carga é positiva, a força magnética é para um lado, se a carga é negativa, a força magnética é para o lado oposto. Show de bola, beleza? Pronto. Essa é a teoria inicial, essa é a parte fundamental que eu tenho que entender para começar a trabalhar com a força magnética, ok? Vamos ter uma aula só de exercícios para ver como é que isso aí pode ser colocado para a gente, pode ser cobrado. Mas por enquanto, a nossa aula de teoria vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode deixar as dúvidas aqui nos comentários. E nos vemos na próxima aula. Valeu e até lá!